Caramba, o que foi o terceiro episódio da terceira temporada de The Mandalorian? Mano, senta aí, se arruma aí, pega uma coquinha, um suquinho, sei lá, porque, mano, tem muita coisa pra gente conversar hoje. Então, sejam bem-vindos à review do terceiro episódio da terceira temporada de The Mandalorian. E, lembrando que essa review aqui é com spoilers. Então, se você não assistiu, assista primeiro, escuta o que eu tô te falando, assiste primeiro lá na Disney Plus e depois você volta, porque o visual desse episódio, assim, você pode não estar gostando do roteiro, tal, não tô gostando muito da história, mas se é uma coisa que a gente tem que afirmar é que nesses 3 primeiros episódios de The Mandalorian, a Disney / Lucasfilm tá jogando muito dinheiro. Muito dinheiro. Tudo nesse episódio é deslumbrante, desde as batalhas de nave até Coruscant. E não Coruscant, aquela coisa assim, tipo, a gente viu Coruscant por cima, pá, a gente viu um plano de estabelecimento de Coruscant. Cara, a gente andou, a gente não, né? Mas a gente acompanhou o Dr. Pershing andando por Coruscant. E não qualquer Coruscant. Coruscant pós-queda do Império. Por isso que eu falei que a gente tem muita coisa pra conversar aqui hoje. Então, enfim. Vamos lá, vamos começar. Eu sou o Norton, sejam bem-vindos ao canal Norton Domingues. E ó, já te peço já pra deixar o like no vídeo, porque eu sei que você esquece. E também, caso você tenha caído de paraquedas nesse canal, se inscreve, fechou? Bora comentar então o episódio 3 da terceira temporada, que a gente pode chamar também de episódio 19. Fica à vontade. O episódio 3 se chama O Convertido. O interessante desse título é que no inglês ele serve tanto para masculino quanto para feminino. E bom, sabemos que no final tem uma surpresa aí de quem foi convertida, não é mesmo? Casa totalmente, foi uma sacada muito inteligente, inclusive. Tem aproximadamente 57 minutos, o que é ótimo, porque os outros dois, o primeiro na verdade foi 30 minutinhos, o segundo já subiu para uns 40 e pouquinhos, e agora o terceiro com 57 minutos contando os créditos, 1 hora de episódio, e faz sentido, porque os conceitos que eles estão abordando nesse episódio não tinha como ser rápido, entende? Só se eles picotassem em 2 episódios, mas como eles estão falando de Nova República, Coruscant, galera que abandonou o Império, Mandalorianos, tudo ao mesmo tempo, não tem como fazer uma parada de meia hora sem ficar atropelada, e esse episódio, ele foi muito bem escrito. Esse episódio foi dirigido pelo Lee Isaac Chung, ou Chung, não sei como é que se pronuncia, que dirigiu Minari, que é um filme excelente, é um cara que gosta muito de planos abertos, e mais uma vez, como a gente comentou no episódio passado, eles estão trazendo uma galera bem diferente para dirigir The Mandalorian, e isso tá surtindo efeito principalmente de maneira visual, porque as batalhas de nave, elas não são picotadas, por exemplo, a gente vê toda a movimentação das naves, a gente vê nave fazendo manobra, cara, a nave da Bo-Katan erguendo um lado pra dar uma volta, sem corte, assim, tipo, sem aqueles cortezinhos rápidos, a gente vê literalmente a nave fazendo aqui e aqui, mano, isso é um deleite, assim, de assistir, é maravilhoso. O roteiro é do Jon Favreau de novo, mas tem mais alguém aí. Esse episódio também foi escrito pelo Noah Clore. Eu dei uma pesquisada sobre ele, esse cara, ele já fazia parte do grupo de roteiros do Jon Favreau, desde lá do livro de Boba Fett. Então pensa assim, ele estava acreditado como staff writer. O Jon Favreau escreve, mas ele tem uma equipe de roteiristas, não bem assistentes assim, mas roteiristas contratados por ele que ajudam ele a escrever o roteiro, a formatar as paradinhas. Esse cara estava lá e agora assinou o roteiro desse episódio com o Jon Favreau. E eu acho que encaixou muito bem, porque como eu comentei no episódio passado, tem algumas coisas que o Jon Favreau ele só passa por cima. Ele explica meio qualquer coisa e depois anda. Nesse episódio, como eles estão explicando muita coisa, principalmente coisas importantes pra lore de Star Wars, que sai de The Mandalorian, fala sobre Star Wars por completo, não tinha como fazer algo só, foi assim mesmo e já era. É um negócio que tem que ser melhor explicado, com calma, até com repetição, como a gente viu nesse episódio. Vamos começar falando sobre Bo-Katan. Se você assistiu meu vídeo que saiu ontem sobre quem é Bo-Katan Kryze, ou Kryze, como você quiser pronunciar, tem uma parada que eu ressaltei bastante no vídeo, que é como a Bo-Katan é uma personagem com muitas camadas, onde ela fica numa área meio cinzenta, entende? Ela não é uma personagem do bem,
tipo 100% boa, aura boa, como Luke, Rey, por exemplo, mas também não é do malzona, assim, não é uma vilãzona. E eu achei legal esse começo, porque o episódio começa literalmente onde terminamos no episódio passado, com a Bo-Katan resgatando Din Djarin lá das águas vivas de Mandalore, das minas de Mandalore, onde ela viu o mitossauro. E ela não conta pro Din Djarin, ela joga um verde tipo assim, você viu alguma coisa lá embaixo? Aí ele... Como assim? Viu alguma coisa? Não, eu tava desacordado, eu afundei, não sabia que era tão fundo assim. Ah, mas não era fundo assim não, por causa do expurgo, as bombas caíram e tal, então as minas ficaram mais fundas, o que explica o mitossauro estar escondido, porque ele estava abaixo de tudo ali. Então quando as bombas chegaram, provavelmente ele estava muito lá embaixo, agora ele consegue subir. Mas isso é uma questão pra gente trabalhar em outro vídeo, mas ela não conta pra ele. Eu achei legal eles terem estabelecido uma relação de amizade entre os dois no episódio passado, que nesse episódio também a gente viu os dois lutando juntos, tal, nas naves, eles têm ali uma parceria. Só que ela está escondendo coisas. A questão da Bo-Katan querer muito liderar, achar que ela tem que liderar os Mandalorianos, que ela tem que ter o comando deles mesmo, faz com que ela seja uma personagem que não tome decisões honestas, por assim dizer. Então ela não conta pra ele que o mitossauro estava lá. Ela viu o mitossauro, ela sabe o que significa. Porque como a Armeira já tinha dito, nas antigas lendas, a volta do mitossauro, que era um ser que estava extinto, representa também uma nova Mandalore, assim, tipo um novo povo mandaloriano surgindo e se reunindo. Todos os vídeos que eu for citando nesse vídeo, que eu lancei durante a semana ou nas outras semanas, eu vou deixar aqui no card e também na descrição, tá? Porque a gente já fez um vídeo sobre os mitossauros e eu vou deixar aqui embaixo. Então a Bo-Katan não conta, e naquela hora que eles estão correndo dos interceptores TIE, a Bo-Katan fala um negócio muito interessante. Ela fala, ó, eu ataquei vários senhores de guerra imperiais, então faz sentido eles virem até mim. Depois ela desmente, ela fala, mano, mas tem muita nave pra ser um senhor de guerra. O que aconteceu? O que quer dizer essa frase dela? Como assim senhores de guerra? A gente já conversou bastante aqui no canal, principalmente usando esses livros aqui, do Trilogia Marcas da Guerra, que, bom, saiu aqui no Brasil pela Aleph, mas é bem difícil de encontrar agora, porque a Aleph não traz mais Star Wars. É bem chatinho de achar, principalmente o amarelo. Essa trilogia aqui se passa logo depois do Retorno de Jedi. Então, entre o Retorno de Jedi e a Batalha de Jakku, tem um intervalo de 1 ano. A Batalha de Jakku é onde o Império se rende de vez, porque o Imperador morre no Retorno de Jedi, alguns imperiais ainda tentam se estabelecer ali como novos imperadores, ou como Crime Lords, senhores de guerra. O que aconteceu? Quando o Imperador morre, lá no Retorno de Jedi, Batalha de Endor, muitos imperiais fecham seus sistemas. Então, aqui, por exemplo, nos livros, eles falam muito sobre o cara que comandava Kashyyyk, o planeta dos Wookiees. Ele era um Moff, que ele comandava o setor, ele era o Moff Imperial. Quando o Palpatine morre, ele vai lá e fecha o setor. Eu vou ser o Imperador aqui. Já que o Império tá caindo, o Imperador morreu, o Império tá se desfazendo, eu vou ficar aqui. Vou pegar minhas tropas, já subjuguei essa galera mesmo, eles já meio que sabiam que eu era o ditador da parada, e vou ficar aqui. E na segunda temporada de The Mandalorian, a gente viu que a Bo-Katan estava roubando naves e armas dos Imperiais. Tanto que ela encontra lá o Din Djarin na lua de Trask e tal, roubando uma nave do Moff Gideon. Então é legal agora a gente saber que a Bo-Katan lutou contra esses Crime Lords, e ao mesmo tempo eles estabelecem que os Crime Lords, eles são realmente senhores de guerra nível limitado. Eles têm caças TIE, eles têm Stormtrooper, mas não o suficiente pra fazer um ataque em larga escala daquele jeito. Então a Bo-Katan foi atacada diretamente. Ela já estava sozinha, porque os Mandalorianos que estavam com ela, segundo o que ela mesmo fala, foram embora, porque ela não voltou com o Darksaber, então ela já estava desolada, sozinha, sem ninguém para comandar, e agora ela também está sem casa. O que casa com o final do episódio, onde agora ela tem um novo grupo de Mandalorianos e uma nova casa, que a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, mas esse é um ponto bem interessante. É bem legal eles estarem abordando todo esse sistema pós-queda do Império. The Mandalorian, a primeira temporada, se passa 5 anos depois do Retorno de Jedi, e como o Jon Favreau já falou em entrevistas, a primeira e a segunda temporada de The Mandalorian se passam em alguns anos, ele fala. Ele não fala quantos anos, mas alguns anos se passaram. Então se a gente começa 5 anos depois do Retorno de Jedi, a gente pode estar ali 8 anos depois do Retorno de Jedi, 10 anos depois, mas tipo, avançou uns aninhos. Nesse momento a Nova República já está estabelecida, só que ela ainda tem muita dificuldade em trazer planetas e, principalmente, muita dificuldade com os remanescentes imperiais. Os remanescentes imperiais que não foram levados pelo Palpatine lá pra fora, para as regiões conhecidas, muitos ainda tentavam se organizar
E também tinham alguns que já estavam se infiltrando na Nova República desde o começo. E falando sobre imperiais infiltrados, vamos falar sobre o Dr. Pershing. O Dr. Pershing é um personagem bem importante, mas que aparece pouco desde lá a primeira temporada. Lembra, ele é o cara que tava com os imperiais, que queria o Groguinho a todo custo pra continuar com os experimentos dele. Agora a gente viu que ele tava fazendo parte do programa de anistia da Nova República. Um programa bem interessante. Isso não tinha sido abordado no cânone ainda, mas faz sentido, porque como a Nova República tava tentando ao máximo evitar uma comparação com o Império, inclusive naquele momento que o cara, que provavelmente é supervisor do Pershing, fala: "Ó, a gente tá destruindo um monte de coisa imperial e também estamos desmanchando a frota da Aliança Rebelde." Isso tudo também está nos livros aqui. A gente acabou de comentar como a Nova República não queria se parecer com o Império. Então, primeiro, eles trouxeram os imperiais que quiseram fazer parte da Nova República, tal, com o programa de anistia, mas também a Mon Mothma, que é líder da Aliança Rebelde, quando a Aliança Rebelde ganha a guerra, ela se torna a primeira chanceler eleita. Ela passa uma lei que basicamente desmancha 90% da frota da Nova República. A gente já conversou sobre isso aqui no canal recentemente, tem um vídeo que chama "Cadê o Exército da Nova República?", que eu vou deixar aqui no card, mas basicamente é o seguinte: ela entra como chanceler e ela fala: "Gente, vamos desmilitarizar a parada, a gente já ganhou a guerra, porque eu não quero que as pessoas achem que a gente vai virar um império, que a gente vai ser um governo mega militarizado. Então não é que não existe mais um exército da Nova República. Esses caras existiam, mas não eram uma grande frota mais." Entende? E é interessante pensar nesse programa de anistia, porque eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu, mas tem um afastamento nisso tudo, né? Começa que os caras ali, os ex-imperiais, eles nem se chamam pelo nome. É L52, M tal coisa, M algum número, sabe? Eles nem se chamam pelo nome, ficou um negócio que lembra uma coisa meio Stormtrooper, sabe? Os Stormtroopers, eles não têm nome. Claro, você tem um nome quando você se alista, a partir do momento que você entra pro exército imperial, você vira ST alguma coisa, você tem o seu número. O fim da trilogia Sequels também é FN2187. Eu senti que tem uma separação, assim, a psicóloga barra, sei lá, quem monta o relatório sobre o dia a dia dessas pessoas, sei lá, ficou meio ambíguo. É um droid que faz umas perguntas mega robóticas. Você se sente frustrado? Você gosta do seu trabalho? Você sente alguma coisa contra os representantes da Nova República? É um negócio mega frio, robótico. É por isso que o Dr. Pershing cai muito fácil na armadilha que a outra ex-imperial, que não é ex-imperial no caso, eu acredito que não, mas é um chute meu, armou pra ele, porque é tudo tão frio, assim, tão... que, cara, ela tá me levando pra uma aventura, se importando comigo, se importando com o meu projeto, e ele cai como um patinho. Falando em projeto... Vamos lá, a gente sabia desde o começo, lá na primeira temporada, que o Dr. Pershing tinha ligação com os Kaminoanos, né? A gente sempre fala do uniforme dele lá na primeira temporada, que tem o símbolo que os clones lá do Ataque dos Clones têm. Em The Bad Batch, se você não está assistindo The Bad Batch, eu recomendo que você assista, porque as histórias estão cada vez mais interligadas. A gente viu que o Palpatine, ele acaba com o projeto de clonagem dos Kaminoanos, pega todos os materiais, pega os cientistas e enfia em bases escondidas pela galáxia. Tô tentando não dar muitos spoilers de The Bad Batch, caso você não tenha assistido, eu juro que vale a pena. E no meio disso tem vários cientistas humanos. O Dr. Pershing usava os mesmos uniformes, então a gente já previa. Ele trabalha com os cientistas imperiais tal, e tá tentando fazer experimentos com o Grogu. Mas nesse episódio ele detalha um pouco mais quais são esses experimentos. E a gente já meio que conhece resultados desses experimentos. Faz total sentido. E não, os filmes 7, 8 e 9 não vão ser descanonizados. Aliás, The Mandalorian, que aparece lá um protótipo de corpo do Snoke em Nevarro, só confirma que realmente as coisas vão continuar se encaixando. Naquela palestra do Pershing, ele fala: os Kaminoanos conseguiram clonar cópias idênticas com um único filamento de DNA. Ele tá falando do DNA do Jango Fett, que serviu de base para os Clone Troopers, como vimos na trilogia Prequels, mais precisamente no Ataque dos Clones, Clone Wars e The Bad Batch. O que o meu trabalho explorou foram esperanças de combinar vários filamentos múltiplos para criar réplicas que incorporam os melhores atributos genéticos de ambos os doadores. Então, basicamente, é um
clone, onde eles pegam vários DNAs e juntam numa parada só que vai meio que juntar tudo de melhor que tem entre os doadores, entendeu? Num corpo só. Mas essa questão de você pegar DNAs diferentes, criar um clone, e esse clone não ser idêntico, porque ele é uma mistura de coisas e não literalmente um clone idêntico, a gente sabe o que é isso. O que a gente tá vendo é o começo dos Strange Casts. Esse termo Strange Cast surgiu num livro de Star Wars, que é o The Star Wars Book, que tá aqui em algum lugar, eu não faço ideia de onde, então eu vou deixar a capa aqui na tela. O Snoke é um Strange Cast e o pai da Rey também. Qual que era a parada do Palpatine? Ele se escondeu nas regiões conhecidas, transferiu a mente dele para um corpo clone que não tá aguentando muito, tudo mais, e ele começa a tentar criar um corpo clone, misturando DNAs, então um corpo clone com experimentos, então não é um clone exato dele, é um clone modificado. Agora a gente viu o Dr. Pershing explicando, e o nome desse tipo de clone é Strange Cast. O que o Palpatine queria fazer é criar um corpo perfeito com acesso à força, com as midichlorians correndo lá porque eles não conseguiram clonar midichlorians ainda, fazer um processo que clone midichlorians. Então basicamente esse processo do Pershing era isso, pegar o corpo de alguém, possivelmente do Palpatine, pegar um outro corpo com acesso à força e tentar criar um Strange Cast, um corpo com acesso à força e saudável que aguentasse o poder do Palpatine. No caso, o Snoke nasceu com acesso à força, porém corpo todo detonado, e o pai da Rey nasceu show com um corpo saudável, porém sem acesso à força. O Pershing quer continuar sua pesquisa e eu senti que genuinamente ele estava acreditando nessa parada de ajudar a Nova República. É que ele foi usado ali mais uma vez. Então eles ficam, essa coisa certa a se fazer pela Nova República, sabe? Tipo, vamos ajudar a construir esse novo governo, a gente foi forçado a trabalhar pro Império, vamos agora ajudar as pessoas. Tem uma questão sobre Coruscant. Coruscant não é a capital da Nova República. Quando a Nova República foi criada, na verdade, quando ela foi estabelecida, melhor dizendo, a Mon Mothma, como Suprema Chanceler, ela coloca uma nova lei, que o planeta capital da República vai mudar a cada... de cabeça agora, em uns 4 anos, se eu não me engano, posso estar errado, mas tipo, se não é 4, é próximo. Então rola uma votação e a capital vai sempre mudando para justamente levar o Senado e a República, os chefões mesmo, para planetas diferentes, não para ficar todo mundo enfurnado lá em Coruscant. Porém, continua sendo um planeta muito influente, muito rico, é o centro da galáxia, como eles mesmos falam, apesar de não ser literalmente no centro, mas é um dos centros. A gente não sabe qual é o planeta capital nesse momento, porque como a gente não sabe quando tá se passando o The Mandalorian, não tem como a gente cravar, mas pode ser que seja Chandrila, que é o planeta de onde veio a Mon Mothma, que foi logo o primeiro planeta capital, não sei. Enfim, mas aí eu tô chutando. Vamos falar sobre a coisa mais importante do episódio? O transporte público de Coruscant. Sim, metrô voador. Não tenho mais nada a dizer. Na verdade, tenho sim. Droid polícia. Isso já tinha sido estabelecido lá em Clone Wars, né? Que a polícia de Coruscant, existem, né, seres orgânicos, mas grande parte são de robôs mesmo, são de droids, principalmente nos níveis inferiores. E é bem interessante ver que a montanha que a gente vê lá é o pico da montanha, a montanha mais alta de Coruscant, para você ver como Coruscant cresceu muito para cima. No livro The Catalyst, a gente acompanha a Lyra e o Galen Erso nos primeiros dias do Império, e a Lyra fala um pouco sobre isso. Tinham áreas dentro de Coruscant mesmo que eram protegidas, áreas ambientais, áreas com espécies que só poderiam viver ali, então tinha uma área toda arborizada, tudo mais no planeta, mas quando o Império chega, eles destroem tudo mesmo e vira tudo prédio. Não que já não fosse assim também, né, vamos combinar, mas tinha umas áreas ali que eram respiros, quando o Império chega, não tem mais respiro nenhum. Vamos falar um pouquinho sobre a Aayla Secura. Ela armou pro Pershing, torrou a mente dele lá com o Devorador de Mentes modificado da Nova República, o que é bizarro, é muito legal ver a Nova República nas entranhas ali mesmo, tipo, fria, né, droids, psicólogos ali, droids, tipo, o que você tá sentindo? Tem um tratamento de choque, parça, isso é muito interessante de ver, quebra um pouco desse estigma da Nova República. Eu sei que eu tô citando muitos livros, mas é que eu li umas paradas recentes sobre isso, então tá tudo meio fresco. No livro Shadow of the Sith, é um livro que se passa metade do ponto de vista dos pais da Rey e a outra metade do ponto de vista do Luke e do Lando. E esse livro se passa 20 anos depois de Retorno de Jedi. Basicamente é o livro que mostra como que a Rey foi deixada lá em Jakku, e esse livro é assim,
O pai da Rey, os pais da Rey no caso, estão correndo do Palpatine, o Luke e o Lando estão tentando chegar neles, eles não sabem o que essa família representa, é só uma família que pediu ajuda e eles estão tentando sempre chegar nessa família e eles não conseguem. No começo do livro, o Luke e o Lando vão pedir ajuda da Nova República. Não chegam pra Leia nem nada, eles chegam num posto avançado e eles chegam, passou uma família por aqui, eles estão correndo perigo, vocês têm como falar pra gente pra onde que eles foram, pelo menos? E aí, cara, a Nova República fala, viu, a gente não pode te ajudar. E o Lando dá a carteirada, viu, eu sou o general Lando Calrissian, pá. O Luke, né, tipo, sou o Jedi que ajudou a salvar todo mundo, irmão da Leia, que é a pessoa mais influente na galáxia, e dentro dos regimentos a Nova República fala, mano, a gente não pode fazer nada, tem que passar isso pra um cara que vai passar pro outro, que vai passar pro outro, é um negócio mega burocrático, tem uma pegada de mega estrutura burocrática, escritório. Claro que tem uma moça ali que ajuda, ela passa por debaixo dos panos da informação, porque o Lando pede, mas assim, a Nova República em si, legalmente, não ajuda nesse sentido. É bem interessante, as coisas casam muito bem no canon de Star Wars, é bem legal de acompanhar. Então se inscreve no canal pra você não perder, porque sempre que possível eu trago essas informações aqui, meu parça. Se inscreve, vamos chegar aí nos 150 mil inscritos? Me ajuda aí, parça. Sobre essa questão da anistia, é bem interessante que Coruscant tem um papel importante nisso. Na trilogia Marcas da Guerra, a gente vê que Coruscant lutou contra o Império, e foi lá que o Mas Amedda, que era o Grão-Vizir, aquele xangriano que ficava sempre do lado do Palpatine, quando o Palpatine morre, ele acaba virando o líder simbólico do Império na questão de cargo mesmo. Grão-Vizir abaixo do Imperador vira o líder político, mas ele não mandava nada, tinham outros imperiais mandando, mas politicamente era ele que mandava, e ele assina a rendição do Império em Coruscant. Então, provavelmente, esse processo de anistia vem logo depois do Império se render. E no final do episódio, voltamos para os Mandalorianos. Mando leva Bo-Katan para o esconderijo da tribo, prova que entrou nas águas vivas de Mandalore, então foi redimido, não tirou mais o capacete, e a armeira dá uma trucada. A armeira fala, viu, você também tá redimida, né? Por mais que o clã Kryze tenha saído do caminho há muito tempo, você entrou nas águas vivas de Mandalore, não fez o juramento, mas eu acho que isso não é muito importante, era mais a parada de entrar nas águas e nunca mais tirar o capacete. E agora você faz parte do grupo. A Bo-Katan acabou de perder a casa, acabou de perder os Mandalorianos, encontrou uma nova casa e um lar. Eles vão com certeza explorar isso, principalmente com o Paz Vizsla, porque antes ele tinha que lidar com o Mando, sendo o possível líder, com o Darksaber, agora tem a Bo-Katan. Então, na fileira de líder, ele acaba virando o terceiro. Galera, vai escutar o Mando primeiro pelo Darksaber, depois a Bo-Katan e depois ele. Isso vai dar um chabu gigantesco, sem contar que a gente não sabe os planos da armeira. Nossa senhora, como eu falei nesse vídeo, mas eu também posso afirmar que eu amei esse episódio. Expandiu a lore de Star Wars, falou sobre, não só falou, como mostrou Coruscant durante a Nova República, mostrou principalmente que tem uma galera rica, que é uma coisa que a gente vê nos últimos Jedi também, mas tem uma galera com muita influência, muito dinheiro, que mete uma, República, Rebeldes, Império, Nova República, nem consigo contar, porque isso é uma coisa que não afeta ele é alguém influente, pelo visto, então ele não tá nem aí, contanto que continue pingando dinheiro pra ele, casa muito com o discurso dos últimos Jedi, lá na parte do cassino e tudo mais. Eu sei que eu falei que eu tava terminando o vídeo, mas eu lembrei de um negócio agora. Sobre a Aelia, eu acho interessante, porque já tá estabelecido no cânone que a galera da Primeira Ordem se infiltrou na Nova República desde o começo, inclusive chegando até o Senado. No livro da Leia, Legado de Sangue, da Claudia Gray, que é um livro excelente, e se passa bem próximo do Despertar da Força, aproximadamente uns 5 anos antes do Despertar da Força, ou seja, uns 15 anos pra cima no futuro de The Mandalorian, o Senado tá dividido entre os populistas e os centristas, uma galera que quer criar o Estado mais rígido, então fortalecer o Estado militarizando mesmo, e outras pessoas que querem dissolver mais o poder, cada sistema cuida um pouco mais de si e tal. E essa rachadura foi criada propositalmente pela galera da Primeira Ordem, que depois a gente descobre que são os Sith Eternos, né? A galera lá do Palpatine do filme 9, Ascensão Skywalker. Mas eu amei esse episódio e eu quero ver o que vocês acharam. Comenta aí embaixo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você quiser apoiar esse canal financeiramente falando, considere se tornar membro, tá? Que por R$5 você me ajuda a manter o canal. De verdade, ajuda mesmo. Mas, se você quiser entrar aqui também na descrição, dá uma olhada que tem meu link de afiliado na Amazon. Como é que funciona? Você entra pelo meu link e aí você vai direto na Amazon, compra o que você quiser comprar e vem uma porcentagenzinha pra mim que me ajuda a manter o canal e que
não altera em nada o preço das coisas que você vai comprar. Não altera em nada, 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 só vem um pouquinho pra mim e me ajuda muito financeiramente. Ah, mas Norton, eu não tenho dinheiro agora, eu não tenho como comprar na Amazon, não tenho cincão. Eu entendo completamente, deixa o like. Já ajuda bastante, porque o YouTube entende que vocês curtiram e eu também entendo que vocês curtiram o vídeo. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Considere também me seguir nas minhas redes sociais, tá saindo vídeo curto no Instagram. Eu sempre falo as minhas besteiras sempre no Twitter. Então vou deixar aqui na tela bonitinho, me segue por lá. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Te espero aqui na semana que vem pra gente comentar o episódio 4. E também amanhã tem vídeo sobre a segunda temporada de The Bad Batch, então não perde. E é isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!